Bem, meus queridos, vamos continuar a leitura do livro de Apocalipse. Nós estamos aqui no capítulo 2, na segunda carta, a carta à igreja em Esmirna. Quero lembrar que nós devemos sempre nos perguntar o que o Espírito Santo está falando através daquilo que estamos lendo. Esse é um princípio básico do livro de Apocalipse. Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus faz questão de enfatizar o fato de que ele morreu, mas está vivo. Não só morreu, mas foi morto. Quando nós seguirmos adiante na leitura da carta, nós vamos ver que Jesus diz que muitos dos cristãos de Esmirna vão morrer também. Imagina Jesus chegar para você e dizer assim, ó: ô Felipe, quero te dizer que eu estive morto e tornei a viver. Então, te prepara. Se tu morrer por mim, tu vai viver também. É mais ou menos assim, tá? Foi isso que Jesus aqui disse nesta carta à igreja, aos cristãos de Esmirna. Né? Jesus sabia que eles iam sofrer perseguição e depois morreriam. Mas ele diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Né? Às vezes nós dizemos assim, nós cristãos não devemos aceitar a tribulação, né? Da onde isso? Onde é que nós tiramos isso? Será que nós conhecemos alguém que não tem tribulação? Você conhece alguém, algum cristão neste mundo que não sofre? Tem gente que diz que nós não devemos aceitar sofrimento, né? E será que tem algum cristão que não sofre por algum motivo? Às vezes nós olhamos uma pessoa e pensamos assim: esse homem é bem sucedido, puxa vida. Às vezes é o pastor. O pastor, que coisa boa ser pastor, né? Não tem nenhum sofrimento. Engano, isso é uma ilusão. Não existe nenhum homem, nenhum ser humano que está sobre esta terra, sendo crente ele, que não vá sofrer aflição, não vai passar por tribulação. Seremos afligidos. Está escrito na Bíblia isso. Jesus disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Bem, ele vai nos livrar das aflições, nem que seja no momento de nós partirmos dessa vida. Essa palavra vai se cumprir. Ela vai se tornar real, verdadeira. Ela já é verdadeira, mas ela vai se cumprir na vida daquele que parte dessa terra. Então, no mundo tereis aflições. Então, o Senhor está falando através dessa carta para nós que teremos aflições. Bem, que tipo de aflição? Bem, disso varia. Uns têm aflições com os filhos, outros com... Os filhos têm com os pais muitas vezes, com os amigos, aflições no trabalho, pela falta de trabalho, às vezes falta o trabalho. O cristão pode sim ficar desempregado, pode ficar sem trabalho. Hoje nós temos aí no nosso país mais de 12 milhões de desempregados. O que nós vamos falar disso, né? E podemos sofrer aflições por problemas na sociedade, como violência. Quantos irmãos já morreram por serem assaltados? Pessoas boas morreram sendo assaltadas. Irmãos em Cristo. Acidentes de trânsito. Pessoas boas, fiéis a Deus, morrendo em acidentes de trânsito. O que nós vamos falar sobre isso? Então nós temos que entender que se estamos neste mundo, vamos sofrer aflições. E aqui Jesus diz aos cristãos da igreja em Esmirna: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Que nós vamos falar disso? Que uma pessoa se converte e fica rica? Não. Ela fica rica sim, mas espiritualmente rica. Agora que você vem para Jesus e vai ficar rico, isso é uma mentira. Essa riqueza material, uma pessoa se converte e vai ser fiel no dízimo e nas ofertas, que deve ser mesmo, deve dizimar, deve ofertar, isso é bom, mas ela vai ficar rica. Isso não é verdade. Isso não é verdade.
Se alguém está falando isso, está mentindo. Porque a palavra de Deus não promete riqueza desse aspecto, que tu vai ficar rico por causa da fé. Aqui Jesus diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Que riqueza Jesus está falando aqui? Em contrapartida à pobreza que ele mencionou, está dizendo: tu és rico na verdade. Porque espiritualmente tu és rico. Que maravilha essa palavra, né? Tu não é um fracassado, meu querido, porque tu não tem dinheiro. Tu não é um fracassado porque tu não tem uma casa própria. Tu não é um fracassado porque tu está desempregado. Tu não é um fracassado porque tu tem dificuldade para pagar as tuas contas, a luz, a água, às vezes até o gás. Muitos irmãos têm dificuldade com o gás. Chegar no final do mês ali, tá a hora de trocar o gás, repor o gás. Tu não é fracassado por causa disso. Se tu tem Jesus, tu é rico. Na verdade, a nossa esperança não pode estar nas riquezas, não pode estar nos bens materiais. A nossa esperança está em Deus. Quem nos sustenta é Deus. Na verdade, o Senhor nos chamou para ter uma vida simples. A palavra de Deus diz que se nós tivermos o que comer, o que beber e o que vestir, onde morar, ou seja, devemos estar satisfeitos com isso. Jesus, quando disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, pode ler o texto lá. Está falando dessas coisas básicas: comer, beber, vestir. É disso que está falando. Essas coisas serão acrescentadas. Na época de Jesus, quando um judeu tinha o que comer, beber e vestir, ele era rico. Sabia disso? Hoje, se nós temos o que comer, beber e vestir, nós somos capazes de reclamar. Alguns são capazes de reclamar. Dizer: puxa vida, tô na miséria. Não. Se nós temos o que comer, beber e vestir, devemos estar satisfeitos. Meus queridos, é o que a palavra de Deus nos diz. É o que está escrito na Bíblia. Então aqueles crentes ali, eles eram pobres materialmente falando, mas eram ricos. Porque a maior riqueza que um homem pode ter é a fé, e ter o Senhor, e ter a salvação, e ter a vida eterna. Essa é a maior riqueza. Então é isso que o Espírito Santo está nos dizendo aqui. E aí ele diz assim: conheça então a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui Jesus está falando daqueles que, por serem judeus, se consideravam filhos de Abraão. E na verdade o Senhor está dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Isso nós encontramos nos escritos de Paulo. Os verdadeiros salvos, o verdadeiro povo de Deus, não são os descendentes de Abraão na carne, mas os descendentes na fé de Abraão. E Jesus estava dizendo: aqueles que a si mesmos se declaram judeus, que estavam no meio da igreja naquela época, mas antes eram sinagoga de Satanás. Eram aqueles homens maus, perversos. Os homens que, ao invés de ser casa de Deus, eram casa do diabo mesmo. Mas eram religiosos. Aí no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Opa! De novo Jesus falando de sofrimento, sim. Sim. Não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor fala para nós, hoje, nessa geração aqui, ano 2019, não temas as coisas que tens de sofrer. Nós aqui somos acostumados e ensinados a não aceitar o sofrimento. Só que Jesus está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. O Espírito Santo não nos ensina a não aceitar sofrimento. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Mas que nenhum de nós sejamos achados sofrendo por causa do pecado, mas sim por causa do reino de Deus, por causa do amor que temos pelo Senhor, por causa da obediência à palavra de Deus. E aí Jesus diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Meus queridos,
Como que alguém pode dizer que a igreja de Cristo não vai sofrer, não vai passar por provação, não vai passar por tribulação e que os cristãos não vão ser mortos? Da onde nós tiramos isso? De onde é que tiramos esse pensamento? Jesus está aqui dizendo na carta aos cristãos de Esmirna: olha, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, vocês serão postos a provas e o diabo vai colocar a mão em alguns de vós. Este é o evangelho verdadeiro. Esta é a palavra de Deus. Hoje mesmo tem irmãos morrendo no mundo por causa do evangelho. Tem irmãos morrendo, sendo mortos. Não morrendo, sendo mortos. Há um tempo atrás, aqui, há alguns dias atrás, circulou uma notícia verdadeira aqui na internet. Circulou que irmãos foram assassinados, irmãos que trabalhavam na tradução de Bíblias para idiomas onde a Bíblia ainda não havia sido traduzida. Existia lá mais de 40 irmãos, alguns foram mortos. Os familiares daquele irmão que era o diretor dessa instituição, que estava ali traduzindo a Bíblia para esses idiomas, onde o evangelho seria levado a essas pessoas, a família dele foi morta. Seus familiares foram mortos. 5 pessoas da família morreram. E 40 cristãos foram levados cativos e ficaram desaparecidos. Eu não soube mais notícia deles, mas estão desaparecidos. Não vi mais notícias, mas acho que estão até agora. E uma notícia verdadeira, ainda tem lá a foto daquele local, um lugar grande assim, queimado, todo queimado. E a pergunta é: hoje não temos irmãos sendo mortos por causa do evangelho? Temos sim. Tem irmãos sendo mortos por causa do evangelho. E o diabo tocando neles? Sim, matando eles. Aí por isso que Jesus começou a carta: eu estive morto, mas estou vivo. Estava morto, mas estou vivo. Então nós temos que amar o Senhor até o ponto de estar dispostos a dar a nossa vida por Ele. Às vezes tem pessoas que querem um evangelho apenas do lado bom, apenas a facilidade, né? Não é o que nós encontramos o Espírito Santo falando à igreja. Quero terminar dizendo, né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A proposta da palavra de Deus é sermos fiéis até a morte. Até a morte. E receberemos a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Falando da condenação eterna, que sofrerão aqueles que escolherem não seguir o Senhor, não amar a Deus e não crer na sua palavra de salvação. Que Deus os abençoe. Vamos à oração. Estamos chegando ao final do programa. Terminamos a segunda carta à igreja em Esmirna. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Tua palavra nos consola. Tua palavra nos anima, nos abençoa. Oramos pela igreja, Senhor, que o teu povo cada vez mais compreenda as coisas que vão acontecer e seja despertado para colocar a atenção naquilo que é anunciado na tua palavra. Em nome de Jesus. Que cada vez mais as pessoas amem e se dediquem à leitura do livro de Apocalipse. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, voltaremos no próximo programa. Até lá.
me